Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Inter-D, ciência e cultura. Se um problema não existe, ninguém tem nada que resolver. Portanto, como alguém será cobrado por não resolver? A melhor estratégia, portanto, é negar que um determinado problema exista. O negacionismo é isso, um modo de fugir de responsabilidades e das suas consequências. Olá, povo, olá, pessoas, eu sou a Delona. E eu li para vocês aí um trecho da orelha do livro mais recente do jornalista Carlos Orsi, Negacionismo e Desafios da Ciência. Nessa entrevista, Carlos Orsi fala sobre as características do negacionismo atual, dos ataques à ciência, de pseudociências. É isso, vamos nessa. Bom, Carlos Orsi, você já veio aqui algumas vezes, né? Mas peço para você fazer uma breve apresentação novamente aí para o nosso público. Alô, olá. Bom, vamos começar então. Meu nome é Carlos Orsi, eu sou jornalista, escritor, editor-chefe da revista Questão de Ciência, que é publicada pelo Instituto Questão de Ciência, do qual eu sou cofundador e diretor. O instituto é presidido pela Natália Pasternak, que eu acho que todo mundo no Brasil já conhece. Falando mais especificamente sobre mim, eu trabalho com comunicação de ciência há quase 30 anos, fui um dos pioneiros no desenvolvimento de material de divulgação científica para a internet em língua portuguesa no Brasil. Sou autor de diversos livros, alguns de ficção científica, terror, mistério e, principalmente, acho que essa é a minha obra principal, livros de divulgação científica sob um viés cético e crítico. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É possível fazer divulgação científica de ótima qualidade, só discutindo e apresentando a beleza da ciência, explicando como as estrelas geram energia, a importância dos insetos polinizadores e assim por diante. Mas também é necessário fazer divulgação científica explicando como a ciência funciona, como a gente consegue distinguir o que é ciência das coisas que fingem ser ciência, das coisas que querem ter o prestígio da ciência, mas não pagam o preço, não fazem o trabalho necessário para realmente valerem como ciência. E tratar desses assuntos, expor esses embusteiros, esses farsantes, é o que eu chamo de divulgação científica com viés cético, que é aquele em que eu acabei me especializando. O que o motivou a escrever o livro e, em linhas gerais, né, como é que ele está organizado? Bom, meu livro mais recente, que saiu ano passado, é o Negacionismo e Desafios da Ciência, publicado pela Editora de Cultura. É um livro curto, bem direto e seco, e ele basicamente é um livro que trata
do negacionismo, como o título diz, sob os vieses histórico, psicológico, né? Por que as pessoas caem nessas coisas, quais são as manobras, os truques, até de marketing que os promotores do negacionismo usam, e filosófico, porque os negacionistas, eles muitas vezes eles usam detalhes e tirados de contexto da própria filosofia da ciência para tentar fazer com que suas posições soem ou tenham aparência de serem razoáveis ou que merecem, de repente, ser levadas a sério, etc. Então, eu já havia escrito, né, meu livro mais recente, em parceria com a Natália Pasternak, o Contra a Realidade, já tratava de negacionismo, mas ele trata de casos específicos, né, o negacionismo do aquecimento global, o negacionismo do Holocausto, e assim por diante. Esse livro, o mais recente, que eu escrevi sozinho, o Negacionismo e Desafios da Ciência, ele trata mais da parte teórica do negacionismo, digamos assim. Como o negacionismo como ele se estrutura e que tipos de ferramentas, de armas, os promotores do negacionismo usam para entrar na cabeça das pessoas. Bom, de maneira geral, o que caracteriza os negacionismos dos nossos tempos? Bom, eu diria que o negacionismo contemporâneo, o negacionismo sempre existiu, é parte da natureza humana, até no livro, No Negacionismo e Desafios da Ciência, eu cito alguns exemplos da literatura clássica, de historiadores dos tempos da Grécia Antiga, de Roma, que já detectavam esse tipo de fenômeno em suas sociedades. Mas acho que o negacionismo contemporâneo ele tem 3 características, eu diria, principais. Primeiro, principalmente diz respeito à ciência. Se pegar o negacionismo antigo, ele era mais, digamos assim, histórico ou até político. Era assim, pessoas que se negavam a aceitar que o país delas tinham perdido uma guerra ou algo assim. Hoje em dia, o negacionismo ele se volta muito mais para fatos científicos. A segunda questão do negacionismo contemporâneo, mesmo sendo científico, ele é muito radicalizado politicamente. Por exemplo, não existiria nenhuma razão, por exemplo, para vamos pegar um negacionismo bem caricatural, para o terraplanista, né, o negacionista da forma da Terra, ser de direita ou de esquerda, ou ter algum tipo de paixão política, etc. Mas hoje em dia a gente tem um negacionismo que é negacionismo de fatos científicos e é extremamente radicalizado politicamente. E eu acho que a terceira característica muito particular do negacionismo contemporâneo é que ele se autoalimenta. Como é que eu quero dizer com isso? Para você ser um negacionista, na década de 50, se você fosse um terraplanista, você teria uma vida um pouco difícil, as pessoas iam te achar esquisito, você ia ter dificuldade em encontrar amigos, você ia se sentir uma pessoa, um peixe fora d'água. O negacionismo era uma coisa, digamos assim, da margem da sociedade, era algo que transforma. Os negacionistas eles acabavam sendo empurrados para a margem, eles não tinham redes sociais, nos dois sentidos, né? No sentido, digamos assim, mais geral da palavra, que era as pessoas se organizarem numa rede delas, e não havia as redes sociais, os Twitters, os Facebooks, os Instagrams que a gente tem hoje. Hoje em dia, o negacionismo ele migrou da margem mais para o centro do debate público. E os negacionistas eles são influentes no debate público, eles não são mais só um grupo excêntrico que não influencia nos rumos da sociedade, hoje eles influenciam nos rumos da sociedade. E, dada as possibilidades que as redes sociais abrem, hoje os negacionistas não precisam mais se sentir marginalizados. Eles formam seus grupos e eles olham, todo lado para onde eles olham, eles veem outros negacionistas, porque eles se organizam nas chamadas câmaras de eco e etc. E eles nem percebem, muitos deles nem percebem, talvez, que eles estão fora da corrente principal da opinião pública, fora do consenso científico, etc. Por que a ciência é tão atacada por negacionistas?
Eu não diria que a ciência é atacada pelos negacionistas. Eu acho que a ciência é disputada pelos negacionistas. O que o negacionismo contemporâneo faz, ele não se opõe assim. Não diz ou a maioria deles, claro, não dá para generalizar 100%, mas eles não dizem a ciência é uma bobagem. Eles dizem a ciência não diz isso que você está dizendo. Eles dizem que a verdadeira ciência das vacinas não é essa ciência das vacinas que sai nas grandes revistas científicas, que as autoridades sanitárias promovem, que a imprensa divulga. Eles disputam o que é a verdadeira ciência. Então, eles não atacam a ciência, eles disputam, eles lutam, eles querem para si, eles querem conquistar para si o rótulo de ciência legítima. Mas eles não são a ciência legítima, obviamente, aí eles caem em teorias da conspiração, porque as autoridades, né, acadêmicas, científicas, políticas, que acabam decidindo qual é a ciência que merece ser levada a sério, qual a que não merece, não leva a ciência deles a sério. Aí eles caem em teorias da conspiração enormes, envolvendo Big Pharma, Big Business, Big Space, no caso dos terraplanistas, e assim por diante. Então, eu acho que eles não atacam a ciência, eles reconhecem a autoridade da ciência, eles sabem que uma coisa, ser científica é uma coisa que tem valor, ser científico é um valor. O que eles querem é sequestrar esse valor para as crenças deles. Então eu acho que eles não atacam, eles disputam. De que forma negacionismo e pseudociências estão relacionados? A ligação do negacionismo com a pseudociência tem algo muito a ver com o que eu falei anteriormente, que os negacionistas eles disputam a ciência, eles querem o selo de qualidade da ciência para as crenças deles, o que é exatamente o que os pseudocientistas sempre fizeram. A pseudociência ela nasce, ela surge quando a ciência se torna um valor social, quando as pessoas, a sociedade, os governos, as populações da opinião pública começam a considerar que algo ser científico é algo que merece ser levado a sério, é algo importante, é algo em que é mais lógico acreditar do que duvidar e assim por diante. Então, quando esse rótulo científico se reveste desse poder, dessa aura, a pseudociência surge querendo o rótulo para suas crenças, para si mesmo, sem fazer o trabalho, né? O que eu digo sem fazer o esforço de realmente ser ciência, quer dizer, de analisar as evidências de forma imparcial, produzir resultados experimentais, analisar dados de forma imparcial, procurar explicações alternativas, todo o trabalho, né, o trabalho duro de fazer e produzir ciência. A pseudociência ela quer esse rótulo de ciência sem fazer esse trabalho. Ela já tem a conclusão dela e ela quer que essa conclusão seja considerada científica. Não importa o que, não importa o que as evidências, o que os fatos digam. E o negacionismo, quando ele entra nessa história de querer disputar o rótulo de ciência, ele faz a mesma coisa. Na verdade, ele se alimenta de pseudociências e ele promove pseudociências. Bom, devido à atuação de líderes, né, e seguidores de políticos como Trump, Orbán, Bolsonaro, entre outros, o negacionismo está mais associado à direita, mas existem negacionismos científicos na esquerda, né, também, né? E de que forma os negacionismos se manifestam no campo político? Os negacionismos científicos hoje estão muito ligados a questões de paixão política, até por causa dessa questão do valor social da ciência. Quer dizer, um governante que ignora a ciência, que toma decisões que contrariam fatos científicos, é visto como um mau governante, como um governante maluco, como um cara que não sabe o que está fazendo, como um irresponsável. Então, dizer que a ciência concorda, que a ciência suporta, que a ciência apoia o que o seu líder está promovendo, está fazendo, as políticas que ele está implementando, vira parte do discurso de legitimação política. Então, os negacionistas, quando eles disputam, muitas vezes eles entram na disputa pelo rótulo de científico, pelo direito de se considerar científico, de se considerar a favor da ciência, etc.
eles entram nessa disputa exatamente para poder apoiar em apoio a líderes políticos e a ideologias. Isso acontece tanto na direita quanto na esquerda. E classicamente, né, os negacionismos mais vinculados à esquerda sempre foram os negacionismos contra a segurança da biotecnologia. Quer dizer, não é que toda a biotecnologia já nasce automaticamente segura, mas depois que a biotecnologia é criada, é estudada, é analisada, é submetida a testes e chega-se à conclusão que ela é segura, não tem porquê sair por aí espalhando pânico de que não, esse tomate transgênico vai te transformar num ET, alguma coisa assim. Mas a esquerda sempre teve muita dificuldade, ou setores da esquerda, né, a esquerda como um todo, em aceitar certas tecnologias são úteis, são necessárias e são seguras. Então, esses são os negacionismos mais vinculados à esquerda. E, assim, eles andaram meio mesmo voltando um pouco, mesmo o movimento anti-vacinas clássico nos Estados Unidos, onde, né, esse movimento realmente existe de forma endêmica há várias décadas, tradicionalmente era um negacionismo vinculado a setores progressistas, a setores considerados mais à esquerda da sociedade, é por causa disso, né? Desconfiança da tecnologia, a ideia de que uma vida natural poderia trazer saúde plena, assim por diante. A migração do movimento anti-vacinas para a direita é um fenômeno que ainda precisa ser estudado, na verdade. Já está sendo estudado, mas é um fenômeno curioso. E completando agora, o que está acontecendo, eu acho preocupante na prática e interessante em teoria, na verdade é uma convergência de negacionismos dos negacionismos nos extremos do espectro político. Há algum tempo foi publicado um estudo sobre teorias de conspiração, que estão sempre muito próximas do negacionismo, né? O negacionista acaba virando um teórico de conspiração, porque ele precisa explicar por que o mundo inteiro está contra ele, assim por diante. Sobre prevalência de teorias de conspiração ao longo do espectro político, e o que os pesquisadores encontraram foi uma curva em forma de U. Ou seja, a crença da conspiração ela é alta nos dois extremos do espectro político e ela cai à medida que a gente vai se deslocando para o centro. E eu acho que essa curva em U mostra que o negacionismo e o conspiracionismo não são exclusivos em nenhuma ideologia. Eles se tornam perigosos quando os extremos ideológicos chegam ao poder, porque os extremos chegam com suas teorias malucas e seus negacionismos, mas não dá para botar essa conta toda, não dá para botar todo o mal do negacionismo só na conta da direita. O que acontece é que, conforme a história vai avançando, às vezes é um grupo que tem mais poder e tem mais oportunidade de fazer mal, e às vezes é outro. Nós estamos numa fase da história do Ocidente, né, da Europa e Américas, em que a direita está tendo grande projeção. A direita está até pouco tempo atrás, né, Trump e Bolsonaro saíram do poder não faz tanto tempo, em que a direita tinha mais condições de fazer mal, dos negacionismos da direita eram os que tinham mais chance de fazer mal. Então, se a roda da história virar, talvez venham a ser os de esquerda. A gente tem que estar de olho para todos, tem que estar de olho em todos. Bom, muito obrigado aí, Carlos Orsi, a sua participação. E fala pra gente aí como é que as pessoas podem comprar o seu livro. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar com você, com seus ouvintes. Meus livros estão à venda, como se diz antigamente, nas boas casas do ramo,
hoje em dia acho que dá para dizer, nos bons websites do ramo. Tanto os meus solo quanto os que eu escrevi em parceria com a Natália. O mais recente, O Negacionismo e Desafios da Ciência, ele ainda não existe como e-book, mas a edição em papel é fácil de encontrar na sua, se não na sua livraria física, certamente na sua livraria virtual favorita. E, de novo, muito obrigado pelo interesse no meu trabalho, pela oportunidade de falar com vocês. Bom, muitíssimo obrigado, Carlos Orsi, mais uma vez aqui no InterD. Eu li o livro dele, que é muito legal, o livro Negacionismo e Desafios da Ciência. Eu li e estou relendo, é isso. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.